paz do Senhor, seja bem-vindo. Estamos começando a nossa escola bíblica da CPAD. Esse domingo de manhã não realizei porque eu estava em viagem, estava cooperando na cidade de Campo Largo, no Paraná, com o meu irmão Natanael ali num evento de evangelização. Então estamos gravando esta aula hoje para colocar na nossa playlist da escola bíblica. A lição que estamos estudando neste trimestre é Governo Divino em Mãos Humanas. Uma lição muito séria, fala principalmente com a liderança. E a lição de hoje, que vamos ministrar, é a lição número 7. Davi é ungido rei. Chegou a hora de falarmos desse grande homem de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus. O texto áureo se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Nesse trimestre estamos estudando os dois livros de Samuel, que diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A verdade prática, o propósito da unção é capacitar o obreiro e todos os crentes para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Escute, a unção de Deus não é só para obreiros, é para todo cristão. Todo aquele que entregou a vida para o Senhor Jesus, ele tem a promessa da unção do Espírito Santo. Então hoje o tema é muito bom, novamente, né? Vamos para a primeira parte, Davi, o rei ungido. Tópico 1, significado e propósito da unção. Lembrando que os comentários são de Osiel Gomes, ok? Significado e propósito da unção. O que significa e qual o propósito da unção? No hebraico há duas palavras para unção, suk e mashá. A palavra suk aponta para uma unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. E a palavra grega corresponde ao hebraico suk e aleifo, que pode referir-se ao ato de ungir enfermos. Quanto à palavra mashá, a ideia é de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo Mashiach, que quer dizer Messias. Então, qual o significado e qual o propósito da unção? Bom, significado. Quando Israel pediu um rei e Samuel orou ao Senhor, Deus lhe enviou, através de umas mulas perdidas, lhe enviou a Samuel a pessoa de Saul. E Deus falou para Samuel: virá-te um homem de Benjamim e o ungirás. Isso é, o ungirás, que quer dizer no hebraico esfregar azeite. Era um ato de consagração, um ato de separação. O ungirás, isso é, tu vais santificar, tu vais separar, Saul. Era um ato de santificar, separar pessoas ou objetos para serviço divino. No caso, Saul estava sendo separado para ser o rei de Israel. Era um serviço divino para governar a nação de Israel. O ato de ungir é uma cerimônia de separação. Já quando Davi foi perseguido por Saul, e ele teve duas chances para matar Saul, ele disse nas duas vezes: eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Aí entra esse termo hebraico, Mashiach, tá? Que quer dizer ungido, pessoa consagrada, separada por Deus. Nas duas vezes que Samuel ungiu a Saul e ungiu a Davi, ele foi o representante de Deus, para separar essa pessoa para o serviço divino. Então a unção, primeiro propósito, é separar, consagrar para o serviço divino. Ok? Vamos lá. E o propósito, Isaías 10 e 27, olha o que fala, isso aqui é muito legal. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço,
e o jugo será despedaçado por causa da unção. Ali fala da ruína da Síria. A Síria invadiu a nação de Israel depois que Israel separou, ficou Israel no norte e Judá no sul. A Síria, no ano 722 antes de Cristo, invadiu Israel e levou cativo a nação de Israel. Então, aí o profeta Isaías profetiza a queda da Síria e diz que a unção é que despedaçará o jugo, que era da Síria. Essa palavra ali fala de óleo ou gordura, e é uma palavra relacionada com comida. Quando fala de comida, fala de alimento. Alimento é aquilo que dá força para o corpo físico. Então a ideia de Isaías era dizer que a unção ia torná-los fortes e eles iam ser livres. Ok? A unção despedaça todo jugo. Isso é, o poder de Deus vem sobre o ser humano e o dá força, o capacita para quebrar todo o jugo, primeiro dele mesmo, depois através da sua vida consagrada, separada a Deus, na imposição de mãos, para que seja usado como um canal de bênção para que as pessoas também sejam libertas. Ele não liberta. Não é a pessoa que está orando que impõe as mãos que liberta, mas ele é o canal de Deus para que a unção seja transmitida através do Espírito Santo para a vida da pessoa e a pessoa é liberta, ok? Mas vamos ver algo mais adiante sobre isso depois. O simbolismo da unção. Como, segundo o comentarista, como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo. Para nós cristãos, a unção simboliza, a unção é o derramamento do Espírito Santo. Joel 2:28, uma profecia muito linda, muito maravilhosa. Naqueles dias derramarei do meu Espírito, com letra maiúscula, sobre toda a carne. Derramar ali quer dizer o quê? Jogar, lançar, né? Dá a ideia de espalhar líquido sobre alguma coisa. Ah, eu derramei o líquido, eu derramei água na mesa, derramei água no chão. Então a ideia aqui que é jogar um líquido sobre alguma coisa ou algum objeto. Então está mostrando que Deus ia derramar como uma água derramar. Porque quando vamos lá, você recebe, quando a água é derramada sobre a pessoa fica molhada. Então essa que é a ideia. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é pingar, não é gotas, não é pinguinhos, é derramar, é um banho, é o Espírito Santo vindo sobre a pessoa, ok? Isso é maravilhoso. Não vamos ter o Espírito Santo como conta-gotas, vamos ter ele como um derramamento da sua presença. É isso que é unção, ok? Então essa palavra também de ser derramado fala de pessoas que buscaram a Deus num momento muito difícil, como Ana, a esposa de Elcana, que não tinha filhos, era estéril. Então ela derramou o seu coração perante o Senhor. Então olha só como esse derramar do Espírito é uma coisa muito mais profunda, muito mais tremenda do que podemos imaginar. Não podemos viver uma vida apática. Nós temos que buscar o derramamento do Espírito Santo. A igreja tem o derramamento do Espírito Santo, a igreja de Cristo, mas as instituições não tem. O que tem é a igreja de Cristo. Vamos lá. A unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a 13. Por ocasião da unção de Davi por Samuel. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, mas o profeta estava no querer de Deus. Devido aos seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então Deus busca na casa de Jessé o belemita, Belém, neto de Boaz e Rute, um dos seus filhos para reinar. Olha, Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul. Rejeitou porque Deus rejeitou. Desculpem. Vamos lá. Deus rejeitou Saul porque Saul rejeitou a palavra de Deus.
ok? Foi por isso que Deus rejeitou Saul, porque ele rejeitou a palavra de Deus. Samuel vai lá, capítulo 16, versículos 13, está na leitura bíblica em clássica, Samuel 16 e 13. Então Samuel, e o texto áudio também. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vamos falar desse versículo aqui particularmente. Quem era Samuel? O representante de Deus. Samuel, o representante de Deus. Esse negócio de dizer assim, eu busco direto de Deus, não existe. Não existe. Deus tem os seus homens para impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Eu recebo direto de Deus? Não. Deus tem os seus vasos para usar, os seus representantes na terra. Sempre foi assim. Quando Elias estava para subir, o que Eliseu falou? Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Quando Josué ia assumir as 12 tribos de Israel, Moisés impôs as mãos sobre Josué e a unção que estava em Moisés foi para Josué. Isso é bíblico. Então você quer algo de Deus? Busque alguém que tenha esse de Deus e peça para ele orar por você desta maneira. Chegue para ele e diga assim, irmão, eu quero ser usado por Deus como você é usado. A mesma unção que você carrega eu quero ter em mim. Ora por mim. E o irmão vai orar por você. Não é que o irmão está dando para você. Quem vai ver o quanto vai ser passado e o que vai ser passado para você é o Espírito Santo, ok? Não é o irmão. O irmão tem que ter o desejo de orar por você e você tem que ter o desejo de receber a unção. Aí o Espírito Santo é que vai fazer a passagem, a transferência da unção, ok? Então Samuel era o representante de Deus. Vaso era o que Deus tinha para Davi. Azeite era o poder de Deus a ser derramado na vida de Davi. Olha só, Samuel é o representante de Deus, vaso é aquilo que Deus tinha para Davi e o que estava ali dentro é o que ia ser derramado na vida de Davi. Então Deus tem a quantidade certa para Davi, ok? Aí diz que a partir daquele dia o Espírito Santo se apoderou de Davi. Apoderar ali não é que Davi não ia ter mais vontade própria. Não era que Davi ia ser um zumbi. Agora Davi é um zumbi, né? Ele não sabe o que está fazendo. Não. A palavra apoderou ali quer dizer o quê? Ter dormido. Desculpa. A palavra apoderar ali quer dizer o quê? O Espírito Santo ia ter domínio sobre Davi como um governante para dar direção. O Espírito Santo ia dar direção para Davi, ia impulsionar Davi. Davi tinha sua própria vontade, Davi tinha o livre-arbítrio. Então o Espírito Santo veio e habitou na vida de Davi para o direcionar, para o orientar, para o impulsionar, ok? Quanto mais nós demos liberdade para o Espírito Santo, mais ele vai nos impulsionar, mais ele vai nos direcionar, mais ele vai nos orientar. Ok? Você tem o seu livre-arbítrio, você tem a sua vontade própria. O Espírito Santo está dentro de você porque você aceitou Jesus como Senhor, Salvador e Mestre. Então, o Espírito Santo está em você. Só que o agir dele na tua vida depende só de você. Ah, é quando Deus quer. Gente, vamos parar com isso. Deus quer sempre. Deus quer todos os dias. Deus quer todos os momentos. Ah, hoje Deus acordou... hoje Deus acordou e não está com vontade de fazer nada. Não! É você. Se você tem um amigo, a sua amizade, a sua intimidade com ele vai crescer conforme vocês for conversando, conforme você for se visitando, você for se vendo. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Quanto mais você buscar ele, quanto mais intimidade você vai ter com ele, mais ele vai te orientar, mais ele vai te direcionar, mais ele vai te usar. Não é quando Deus quer. Não, irmão, Deus quer sempre. É sempre. Jesus falou, eis que estou convosco só no dia de culto, só no dia da semana, hoje não, amanhã sim. Não, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora depende de você, abra tua mente, depende de você. Amém? Vamos lá. Tópico 2.
Davi, o rei que era servo, ou ungido servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Vamos lá. Davi sabia da sua chamada. Ele sabia para o que ele foi ungido. Esperou o tempo de Deus? Sim, mas ele se preparou. Não ficou sentado num berço esplêndido esperando Deus fazer algo. Não, ele se preparou. Ele se preparou. Quando ele venceu o gigante Golias, ele se tornou general de Saul. Então ele se aprimorou na arte da guerra. Vocês estão entendendo? Ele não ficou parado. Qual é a sua chamada? Sua chamada é missão? Então vai estudar a palavra, vai estudar mensagens evangelísticas, vai estudar mensagens que realmente falem da salvação através de Jesus, para você ter o que falar. João 14, 26. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das minhas palavras. Que palavras de quem? De Jesus. Mas você não lê as Escrituras, como que ele vai fazer te lembrar? Por favor, se prepara, estude, ore, se prepare para a tua chamada. É o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Mas quando Deus te chamar e tu não estiver preparado, a palavra preparação, olha só, é se preparar para uma ação. Preparação é se preparar para uma ação. Então se prepare, camarada. Ok? O próprio Saul confessou: agora eu sei, Davi, que o reino na tua mão vai ser forte. E Jonathan falou: tu vai ser o rei e eu vou ser o teu segundo. Ainda Jonathan escalou ainda. Então eles sabiam que Davi seria o próximo rei de Israel. Eles sabiam. Mas mesmo assim, Davi esperou o tempo de Deus. Só que Davi se preparou. Ele se aperfeiçoou. Quando ele assumiu o reino, ele estava prontinho. Então, crente, te mexe do teu comodismo. Pelo menos ora e lê a Bíblia para se preparar para a tua chamada. O Espírito do Senhor se retira de Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau. Saul rejeitou a palavra do Senhor, né? Rejeitou a palavra do Senhor. Olha como que o Espírito Santo é. Tu não quer saber dele? Tu não busca intimidade com ele? Tu não busca? Ele, ó, tá bom. Não me quer? Tchau. O Espírito do Senhor pode se retirar do ser humano? Pode. Mas também ele fica dentro do ser humano? Fica. Só que conforme tu vai deixando ele de lado, ele vai apagando em você. Olha o que Paulo fala: não entristeceis o Espírito Santo. E outra vez ele fala: não extingueis ou apagueis o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode ser apagado, pode ser abafado. Às vezes nós falamos, eu já falei isso, nós falamos no início de uma reunião: oh, Deus está aqui, porque a palavra diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele estaria presente. Amém. Só que estamos em nome de Jesus. Tem pessoas que não vão no nome de Jesus, vão para o nome da denominação, vão para o nome de uma placa, vão para o nome de um culto, de uma reunião religiosa. O Espírito Santo não está ali. Se ele estivesse ali, você ia sentir a presença dele. Você ia adorar o Senhor com o coração mais solto, mais leve, mais feliz. Mas não. Ficamos assim, com as mãozinhas aqui embaixo, né? Desse jeito assim, aqui embaixo. Acompanhando as músicas. Nós sabemos de cor o culto. Sabemos de cor a liturgia do culto, da reunião. Sabemos de cor. Deus não tem liberdade para operar. Não tem, porque nós temos uma liturgia para cumprir. Então tem reuniões que o Espírito Santo está milhões de quilômetros dali. Verdade, gente. É verdade. Ele não quer, as pessoas não querem ele vira as costas e vai embora. Ele é educadíssimo. Ele é um gentleman, o Espírito Santo. Não me quer? Olha só, Saul rejeitou a palavra do Senhor. Saul não quis ouvir a voz do Senhor. Não me quer? Então tchau, vou embora. É assim que funciona. Você não quer Deus? Ele tchau. Ele não vai ficar ali. Ele vai para o lugar onde as pessoas o queiram. Os grandes avivamentos começaram porque as pessoas queriam ouvir a Deus, queriam ouvir a voz de Deus, queriam ouvir Deus falando. Vou falar algo aqui, ó. Todo mundo fala da Rua Azusa. Desculpa, todo mundo não. Muitos falam da Rua Azusa. O grande avivamento da Rua Azusa em 1906. Você leu o livro? Ok. Leu, não leu, beleza. Leia. É maravilhoso.
Quase no final do livro, o escritor desse livro ele diz assim, sabe, ele sentiu quando o avivamento começou a decair, quando começou a diminuir. Sabe quando é que foi? Quando William Seymour, o grande William Seymour, que fez tudo, o homem de Deus, sim, sabe, ele viu que o avivamento começou a diminuir quando William Seymour, reverendo William Seymour, colocou uma placa, o nome de uma denominação. Aí o avivamento começou a diminuir. Você, mas o que tem a ver, irmão? Tem a ver o seguinte, estavam querendo dizer, só aqui Deus age, só aqui Deus faz. Aí o Espírito Santo não é monopólio de ninguém. Ele começou a se entristecer e aquilo que era um grande avivamento que durou 3 anos, começou a se apagar e virou mais uma instituição religiosa. Ainda deu tempo de Deus enviar missionários para o mundo todo, inclusive 2 que foram lá fundar a Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Bring. Esses 2 que foram no avivamento da Rua Azusa, fundaram a Assembleia de Deus em 1911. Ok? Vamos lá. Deus levanta autoridade. Tópico 3 da parte 2. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em algum momento relatou a unção que recebeu de Samuel. Ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei. Foi Deus que levantou Saul. Foi Deus que levantou. Os 3 grandes personagens do 1º e 2º Samuel. Samuel, Saul e Davi. Tenho, na minha opinião, um 4º personagem que eu acho fantástico nesses livros, que deveria estar desculpem, nesta lição, que é Joabe. Joabe tem ensinamentos incríveis. Mais uma vez a lição falhou em não colocar esse grande personagem. Ele era controverso, ele era polêmico, mas ele ensina muito para nós, muito. Mas tudo bem, vamos lá. A próxima talvez eles coloquem, né? Eles analisem melhor a situação e coloquem. Deus levanta autoridades? Sim, levantou Samuel, levantou Saul e levantou Davi. Mas hoje tem autoridades que são levantadas por Deus e autoridades que são levantadas por homens. Isso é óbvio. Não. E essas pessoas que são levantadas pelos homens, elas podem ir até bem por causa da sua educação pedagógica, teológica e psicológica. O homem, ele pode ser preparado para subir um cargo de liderança? Pode. Pode ser preparado pelo homem? Pode. Ele vai bem. Só que jamais ele vai cumprir o propósito divino. Pode ter uma denominação, pode ter ali um trabalhar de Deus, mas ele jamais vai cumprir o propósito divino. Deus nunca vai fazer aquilo que ele determinou na eternidade na vida daquele camarada, porque ele está fora do propósito. Ele está cuidando da igreja, ele tem educação, ele tem psicologia, ele tem teologia, só que ele não vai cumprir o propósito divino. Não. Não. Tem pessoas levantadas pelos homens? Tem. Tem cargos que os homens constituíram? Tem. Tem cargos que Deus fez? Tem cargos que Deus constituiu, Deus levantou? Sim. Mas tem coisa levantada pelos homens? Infelizmente que essa é a verdade. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que orar. Nós temos que orar pelos nossos líderes para que eles tenham a direção de Deus. E não se preocupem em colocar a pessoa pelo alto grau dela, seja em qual for a área. A pessoa tem que ser escolhida por Deus, ok? Tópico 3, Davi, o rei guerreiro. O gigante Golias. Vamos lá, gigante Golias. 2,80 m, quase 3 metros, alguns dizem. A roupa que ele usava pesava 57 quilos. A ponta da sua lança pesava 6 quilos. Era guerreiro desde a mocidade. Diz que quando ouviram Golias falar, todos ficaram com medo. Todos em Israel ficaram com medo. Só que Golias cometeu 3 erros. Falou demais, desafiou o povo de Deus e confiou no seu próprio poder. Olha que ensinamento maravilhoso. Falou demais, né? Porque eu. Nós temos que parar com esse negócio de porque eu. Quer falar alguma coisa que Deus fez na tua vida? Fale como se fosse a terceira pessoa. Eu conheço, como Paulo fez, olha o exemplo de Paulo. Eu conheço um homem, no corpo ou fora do corpo, não sei. Esse homem era ele. Olha o exemplo de Paulo. Então vamos falar das coisas como se fosse a terceira pessoa. Ok? Vamos parar com esse negócio de eu. Ainda, porque quando você fala de eu, tem que incentivar a pessoa
para que ela também faça, mas não como, às vezes as pessoas falam como se elas fossem mais queridinhas, mais usadas. Elas fazem até às vezes sem intenção, eu concordo. Mas elas falam como se fossem as mais queridinhas, as mais amiguinhas de Deus. E não, eu faço, mas tu não. Aí cria essa ideia. Mas você tem que colocar essa ideia do eu, dizendo que você é um pó que não merece e que aquela pessoa que está ouvindo também pode ser usada como você é usado. Você tem que colocar assim dessa maneira, quando você fala do eu. Agora, não, meu amigo, meu irmão, fala como se fosse terceira pessoa. Eu conheço um homem. Pronto. E fala da experiência sua. Não se coloca como você. Desafiou o povo de Deus. Gente, quando se joga pedra no povo de Deus, joga pedra em Deus. Ok? Então, quem fala alguma coisa contra o povo de Deus, ore por essa pessoa. Ore por ela. Ok? E confiou no seu próprio poder. Gente, a unção de Deus, ela nos faz fazer coisas maravilhosas. Curas, renovo, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. É tremendo. E é um dom. E Deus deu, acabou, é sua. Lá em Romanos diz que a vocação, a chamada e os dons são irrevogáveis. Então o que Deus te dá é para ti, acabou. Só que se tu se exaltar, Deus não vai tirar isso de ti. Não vai, é irrevogável. Só que tu pode perder a salvação. Olha que Jesus fala, Mateus 7, 22, 23. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, porque Jesus falou, não vos conheço, para longe de mim, vós que cometeis iniquidade. Ok? Então não confie no seu próprio poder. Davi, ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai, para cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra. Isso aos olhos dos homens, da liderança. Legal, né? Aqui ele tem que colocar isso aqui, o comentarista. Coloque. Não estava pronto aos olhos da liderança. Mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. Ok? Olha só, por que Jessé não disse para Davi, filho, agora tu estás trabalhando junto com o rei, não precisa mais cuidar das ovelhas, eu vou colocar outra pessoa. Por que Jessé, o pai de Davi, fazia isso? Outra coisa, quando Jessé mandou Davi levar lá ver como é que estavam os seus irmãos, o pai dele falou, e traz penhor de como eles estão, isso é, traz uma garantia, uma prova de que teus irmãos estão bem. Sim, será que a palavra de Davi não servia? Então veja que havia algo mais complicado que simplesmente deixar ele cuidando das ovelhas. Havia algo a mais aí. Então para tu ver que o negócio era sério. Davi era uma pessoa realmente escolhida por Deus, por causa do coração dele voltado para Deus, mas também teria que ter o trabalhar de Deus na sua vida. Ele era cheio de fé, era ungido, ele era escolhido. Esse negócio, eu sou ungido do Senhor. Amém, é um escolhido de Deus. Mas olha só, o próprio Ciro, rei da Pérsia, um idólatra, foi escolhido de Deus. A própria palavra diz que Ciro, o meu ungido. Então, uma vez ungido quer dizer o quê? Uma pessoa escolhida, separada para Deus para fazer uma obra. Não quer dizer que o camarada é perfeito. Ok? Vamos lá. As armas do garoto. Davi atribuiu a vitória que obteve sobre o urso-leão não à sua habilidade, mas a Deus. Segundo eu estudei, Davi não tinha 10 anos. Já sabia disso há um bom tempo, né? Mas Davi não tinha 10, 12 anos. Como às vezes tem pessoas pregando no culto adolescente, se pregam sobre Davi, aí apontam para aquele adolescente de 10, 12 anos, pré-adolescente, né? Ou adolescente de 12 anos, apontam para aquele menino e fala, olha, ele era que nem você, um menininho, não sei o quê. Aí o menino fica olhando, poxa, não. Davi, quando foi ungido por Samuel, ele tinha mais ou menos 16 anos. E quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele tinha já quase 20 anos. Tá? Era um homem formado. Era um jovem, sim, segundo a cultura de Israel, era um jovem. Mas era um homem formado. Não era um menininho de 10 anos que foi lá enfrentar um gigante de 30, 40 anos. Não! Vamos parar com esses conceitos, gente. E ficar iludindo as crianças. Aí fala da armadura. Aí tem gente que fala assim,
que Saul deu armadura para Davi e Davi não pôde usar, porque a armadura de desviado não é para usar. Gente, vamos parar com essas coisas. Vamos parar com isso. A armadura era de Saul. Saul obteve grandes vitórias em prol do reino, amando do Senhor. Ele usou essa armadura. Mas a armadura fala do quê? Fala da preparação humana de Saul. Tá? Da preparação humana. Essa armadura, mesmo que Saul estivesse, vamos lá, que Saul não tivesse sido rejeitado por Deus, tá? Estivesse de bem com Deus nessa hora, vamos supor, essa armadura não ia servir para Davi do mesmo jeito. Você está entendendo? Ainda que Saul tivesse de bem com Deus, que tivesse firme com Deus, que Deus não houvesse rejeitado ele, essa armadura não ia servir para Davi do mesmo jeito, gente. Vamos parar com esse negócio que, a armadura de desviado não deve usar. Por favor, vamos parar com esse negócio, né? Fala do quê? Da preparação de Saul. Olha só, Davi foi lutar com o quê? Com Golias? Com uma funda, um cajado, um alforje que tinha 5 pedras. Venceu o gigante, beleza. Depois, ele virou general de Saul. Ele continuou a usar a funda? Continuou a usar o alforje? Não! Não! Era para aquele momento. Depois, o que aconteceu? Ele começou, quando se tornou general, ele já mudou o seu arsenal. Ele não usou mais a funda, não usou mais a pedra. Olha só. Gente, Davi levou 5 pedras, porque Golias tinha mais 4 irmãos. Se ele viesse, Davi ia acabar com tudo. Tá, beleza, tá tudo certo. Vamos fazer, pode falar, mas vamos parar com essa. Tá, tudo bem, não quero falar mais. Mas olha só, a armadura, o arsenal de Davi mudou. Quando ele veio para Saul, o filho de Saul, Jonathan, já deu para ele veste, arco, espada, cinto e capa. Capa, veste, espada, arco e cinto. Então, a armadura de Davi, o arsenal dele já mudou. Tá vendo, irmãos? Então, já Davi começou a se preparar para algo maior. Ele largou a funda, largou o cajado, largou o alforje. Começou algo maior na vida dele. E olha aqui, ó. Olha aqui. Davi girou aquela pedra e pum, na cabeça do gigante. Beleza. Ele usou a pedra para derrubar o gigante. O gigante caiu por causa da pedrada. A pedra fala de rocha. Rocha fala de Jesus. Então fazemos aquelas campanhas. Campanha das 7 quarta-feira, 7 quinta-feira, 7... sei lá o que era, derrubando o gigante. Venha para cá que Deus vai derrubar o gigante. Amém. Jesus Cristo, a rocha, vai derrubar o gigante. O gigante vai cair por terra. Tudo certo. É assim mesmo que funciona. Só que, entenda uma coisa, quando Davi jogou a pedra, o gigante caiu, ele morreu? Não, não morreu. Se Davi virasse as costas e fosse embora, o gigante ia passar um tempo, ele ia se levantar e ia continuar sua vida. Mas o que Davi fez? Ele correu e pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Se ele não usasse a espada para cortar a cabeça do gigante, o gigante ia se levantar de novo. Então ele teve que cortar a cabeça do gigante com a espada para ele nunca mais se levantar. Rocha é Jesus. Espada fala de palavra. Você derrubou o gigante, mas para ele nunca mais se levantar, você tem que usar a palavra. Tem que usar a palavra. Você derruba o gigante com a pedrada, mas ele vai se levantar porque você não usa a palavra, você não lê a palavra, você não estuda a palavra, você não vive a palavra. Entende porque às vezes tu não tem vitória? Tu foi no culto, Deus deu vitória, tu sentiu que foi liberto, mas voltou. Por quê? Porque tu não usa a espada para manter esse gigante caído. É simples. Vamos lá. O contraste entre Davi e Golias. A grande diferença estava na unção que Davi recebeu de Deus por intermédio de Samuel. Depois que Davi, olha só, depois que Davi recebeu a unção. Primeiro vamos falar, vamos ver um negócio aqui, ó. 1 Samuel capítulo 16 ou 17. Olha só. Quando Davi chegou perante Samuel para ser ungido, olha o que falaram de Davi. Então mandou a busca dele e trouxe, e era ruivo, formoso de semblante,
e de boa aparência. Presença ou aparência, depende da tradução. Ruivo, formoso de semblante e boa aparência. Essas três características de Davi quando ele chegou perante Samuel. Depois que Samuel ungiu Davi, olha só que maravilhoso, depois que Samuel ungiu Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi para o governar, o reinar, olha o que falaram de Davi, depois que ele recebeu a unção. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, tem muito ânimo, vontade, é homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha a diferença, antes da unção e depois da unção. Você está vendo, irmão? Como nós precisamos da unção, do derramar do Espírito Santo na nossa vida. Tu quer sair dessa vida apática, tu quer parar de viver essa religião evangélica e começa a viver uma vida com Deus. Tem intimidade com o Espírito Santo e ele vai te dar a unção dele maravilhosa para tu ser diferente, para tu ser um homem ou uma mulher usado nessa terra. Larga dessa religião evangélica, vive uma vida com Deus. Olha só, os dons que Davi recebeu, que eu vi, uns poucos que eu vi quando ele recebeu a unção de Deus através de Samuel. Primeiro, a sua intimidade cresceu muito. A sua intimidade com Deus aumentou. Ele recebeu o dom da palavra de sabedoria. Como assim, irmão? Olha os salmos. Como é que um pastorzinho de ovelha vai escrever 75 salmos? Como? Ele recebeu o dom da palavra de sabedoria. Ele recebeu o dom da fé. Porque se ele chegou lá na guerra e viu aquele gigante, disse, não, eu vou enfrentar ele. É o dom da fé. Ele tinha fé para vencer, ele recebeu o dom da fé. O dom da fé, ele impulsiona o crente. Dos 9 dons do Espírito Santo, o dom que eu te aconselho a buscar, o primeiro deles é o dom da fé. O dom da fé vai impulsionar todos os outros. Às vezes Deus vai te dar, através do dom da revelação, vai revelar algo para ti. E tu vai ficar, poxa, mas será que é? Será que não é? Aí o dom da fé que está em você vai te impulsionar a entregar aquela mensagem. É assim que funciona, crente. O dom da fé não é para pedir coisa, não. Não é só para pedir. O dom da fé é para impulsionar você a fazer aquilo que os outros dons têm que fazer. Meu, nós vivemos um evangelho muito raso, mas vamos lá. Outro dom que ele recebeu, o dom da profecia. Quando ele falou para Saul, ele disse, Saul, eu matei o leão e o urso, assim como eu matei o leão e o urso, eu vou matar o gigante. E foi tão tremenda aquela coisa, foi tão de Deus que Saul deixou. Como é que Saul vai deixar o menino que toca harpa, o menino que cuida de ovelha, lutar com o gigante? Como é que Saul deixou? Ele está louco? Ah, porque Saul estava fora. Não! Porque o dom de profecia, quando vem de Deus, convence a qualquer pessoa. Convence. Ok? Aí ele chegou para o gigante e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, Golias, hoje mesmo, eu vou te matar e vou arrancar a tua cabeça. Se cumpriu na íntegra. Se cumpriu na íntegra. Então é só, gente. Concluindo, a unção é o poder. Você não sente a presença de Deus. Você sente o poder de Deus. Aqueles arrepios, aquela coisa gostosa, aquela vontade de chorar, de glorificar, de exaltar, que você dá aquela tremedeira no corpo, aquela coisa maravilhosa, que você quer sair correndo, quer dar umas voadeiras no culto. Isso é o poder de Deus, não é a presença de Deus. A presença de Deus nós não sentimos. Porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo tem morar dentro de nós, a presença de Deus vem em nós. O que nós sentimos é o poder de Deus. Quanto mais intimidade de Deus você vai ter, mais o poder vai se manifestar na tua vida. Saia desse comodismo. Saia. Amém? Deus tem muito para a sua igreja, muito para o povo de Deus, mas nós vivemos um comodismo espiritual, indo e vindo para um culto, só isso. Você quer continuar? Amém. Fica aí nessa vida tranquila e nunca viva o maior de Deus. Nunca, nunca, nunca. Amém? Muito obrigado por acompanhar essa aula. Busque a unção de Deus. Davi não era perfeito, mas era escolhido. Assim como Davi é escolhido, você também é escolhido. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe,
E todas estas coisas iam dia a dia ser escritas sem que nenhuma delas havia. Está entendendo? Então Deus tem um projeto na eternidade para você. E ainda Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher ou não cumprir isso. Olha que maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Obrigado por acompanhar essa aula. Fique na paz. Tchau.